E assim, cara, a gente tem que falar uma outra coisa que é admirável no seu livro, que são as cenas de luta, né? Porque isso aí, você, não, tira de letra, assim. E então, onde você aprendeu a escrever cena de luta assim? E dá umas dicas assim também pra galera que às vezes possa ter dificuldade, né? Que escreve, a Uhum. como fazer isso, porque realmente a gente, quando vocês lerem o Canto da Coruja, vocês vão ver assim que as lutas elas são descritivas, mas ao mesmo tempo e elas te colocam ali, sabe? Você começa a torcer pelos lados, é muito bom, cara. Cara, eu acho que as cenas de luta, eu posso dizer duas referências assim. Eu tinha uma certa dificuldade em escrever luta é uma dica que eu já dou para qualquer escritor assim. Se você, um exemplo, tá com dificuldade de escrever cenários, leia livros que capricham no cenário, sabe? Você vai adquirindo conhecimento, você vai adquirindo informação. Eu tenho dificuldade em escrever diálogos. Procure livros que os diálogos são muito elogiados, sabe? Para você estudar o diálogo, assim, é uma forma prática de você estudar, sabe? Tem outras formas de você estudar isso, mas nada como você ler a coisa ali, absorver a narrativa e ir pegando isso. E é a mesma coisa em questão de cenas de luta. Eu lembro que eu comecei a pesquisar livros, assim, que são famosos por ter cenas de lutas bem construídas e tudo mais, até que eu cheguei no livro Espadachim de Carvão, que é um livro de um autor nacional, né, que é o Afonso Solano. Muita gente conhece ele pelo Matando Robô Gigante, Jovem Nerd, né? E era muito fã desse cara, tal. E eu peguei o livro dele ali pra ler. E, cara, é sensacional as cenas de luta desse livro. Eu li dois, eu li o Espadachim de Carvão e As Pontes de Puzur, que é a continuação. Eles são livros curtos, mas que as cenas de luta são muito bem feitas, ele te coloca muito bem ali, você não fica perdido em questão de cenário, você sabe cada movimento que está acontecendo, o ritmo é muito bem feito, e você tá passando uma mensagem através dessa luta, sabe? Não é só uma luta barata. O personagem tá superando algo, o personagem tá querendo te dizer algo através daquela cena de batalha. Então isso é muito legal. E uma outra dica que eu dou, se eu não me engano, foi o Cornel que falou essa frase. Agora eu não tenho certeza, mas acho que sim. Que é a frase: descreva. Como é que é agora? Esqueci. Descreva cenas. é, o sentido da frase é o seguinte: momentos rápidos, como uma luta, você descreve ela lentamente, você descreve ela com detalhes, capricha nos detalhes. E momentos que são devagar, resume ali em algumas linhas, em alguns parágrafos, Uhum. sabe? De forma resumida, essa é a mensagem que ele quis dizer, que é no sentido assim: longas viagens, em vez de você descrever a viagem inteira e tudo mais, não, uma longa viagem, descreve ali em poucos parágrafos, e aí uma cena de luta que é rápida, dá uma atenção aos detalhes, sabe? Então, e assim você vai construindo um bom ritmo. Né? Não estou dizendo que, claro, vai depender do objetivo de cada autor, né? A gente tem o Tolkien que, pô, ele escreve ali páginas e mais páginas dos personagens ali tentando atravessar uma montanha. E é ok, eu gosto também, é relaxante, é legal, pode ser um pouco tediante às vezes, mas depende do seu objetivo. Mas se você, assim, quer escrever uma cena de ação bem feita e tudo mais, se atenha aos detalhes e imagine bem o cenário, sabe? Se coloque naquele cenário. Você não pode se perder ali. Uma cena de luta, você pode se perder facilmente. E às vezes eu tenho esse problema, eu preciso de muitas revisões para deixar isso sucinto, né? Eu estou escrevendo um próximo livro agora, que com tema investigativo e tudo mais. E tem uma cena específica de um posto de gasolina em que eu tava descrevendo ali e tal, eu mostrei pra minha namorada, ela falou: ué, fiquei totalmente perdido, porque você mencionou que tem uma janela ali e que dá visão pro outro lado. Aí eu fiquei, caraca, é mesmo, eu quebrei a quinta dimensão agora com isso aqui. Então, é muito importante você prestar atenção É. nisso Uhum. e, e tenha um objetivo de assim, é só uma luta barata ou você tá querendo dizer alguma coisa, sabe? Uma luta num livro, você está acompanhando a mente do personagem. Então, foque também nas emoções do personagem durante o momento. Então, isso é bem legal. Eu acho que de dica é isso que eu posso fazer. Perfeito, perfeito. E assim, mano, o seu livro ele é bem grande, né? Ele, no final, na parte impressa, ele chegou a 500 e poucas páginas, né? A versão final deu 490. 490. É Isso. isso. Quanto tempo que você levou para escrever esse livro? Assim, porque você fez inúmeras revisões, imagino eu, e tudo mais, Uhum. né?
E também você trabalha no CLT, então é outra coisa que limita o seu tempo, né? Exato. Ao todo foram 2 anos. Se eu não me engano, foram 2 anos. Eu comecei a escrever em. Eu comecei a escrever em 2023? Não, 2022 eu comecei a escrever, eu acho. Levou um tempinho aí. Levou uns 2 anos. Como você disse, eu trabalho CLT também, né? Porque não tem como eu depender de vendas de livro ainda. Então eu tinha que dividir muito bem o meu tempo. Então isso significa escrever no ônibus. Escrevia no ônibus, escrevia durante o almoço do trabalho. Antigamente, nesse tempo, eu tinha acho que 20 minutos só de Nossa, pausa. não Eu, é nada, né? não é Hoje nada. escreve assim. Exato, eu só comia uma coxinha e escrevia. E por eu escrever no celular, exigia muito mais revisões na hora quando eu passava tudo para o computador. Então, e assim, a princípio, eu mesmo não estava botando tanta fé que eu ia conseguir chegar até o final. Então, eu escrevia uma semana, outra semana não escrevia. Quando começou a ganhar forma, eu comecei a ler para minha namorada, ela começou a curtir muito. E eu dou muito créditos para ela, porque ela que foi, sabe, me incentivando, me motivando a continuar a escrever, com a empolgação dela, com ela me incentivando, eu fui continuando, eu fui aumentando o ritmo, mas obviamente também, quando eu terminei de escrever, não é só terminei de escrever, pronto, tá perfeito para publicar, não, exige muitas revisões, então a primeira versão era muito gigante, tinha muitos arcos que eu tive que tirar, muitas ideias que eu tive que, infelizmente, sacrificar, porque estava muito maior do que a versão final ficou. Então eu contratei um revisor profissional que já revisa livros, diversos livros, e ele pegou ali, aceitou o desafio, porque era um baita livro, e aí a gente ficou num processo de meses ali revisando, e ele mandava para mim, aí eu revisava, algumas coisas que eu não concordava eu mandava de volta, e ficamos assim um bom tempo até concluir. E aí chega a etapa, né, da capa, diagramação, que aí eu já fui aí, né, foi aí que a gente se aproximou, que aí eu já entrei em Legal. contato com você, e aí a gente começou o processo da diagramação, que foi a mais rápida ali, e aí depois o marketing, obviamente. Então, assim, para você ver que não é só escrever, tem todo um bastidor por trás até você realmente estar com a versão física, né? Pois é. Uhum. Então, 2 anos, cara, demorou para o projeto concluir, publicado e tal. É um tempo bom, né? Caramba, mas que bom que você persistiu, viu? Valeu a pena. Posso te falar Sim. que. Você acabou de assistir um corte do primeiro parágrafo podcast. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e um comentário também dizendo o que você está achando ou deixar dúvidas, de repente a gente responde em algum dos episódios.